Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, professor. Certo? Vamos começar com a aula agora. Deixa eu ver. Aqui. Certo? Então, na última aula, a gente viu a demonstração por contradição, ou redução a um absurdo, né? Aqui só para lembrar o método, tá? Então, em que consiste o método? Você tem um teorema, certo? No teorema você tem a hipótese, não? São teoremas que você conhece, axioma, definições e uma proposição, chamada de tese. Certo? Pronto. Então, a demonstração por contradição de um teorema consiste em se negar a tese e verificar que essa negação, juntamente com a hipótese, com as hipóteses, não, do teorema, levam a uma situação absurda, ou seja, a uma contradição. Certo? Dessa forma, verificamos que não se pode negar a tese, não? Porque se negarmos, não, chegamos a um absurdo. Portanto, a tese, conclusão, não, deve ser verdadeira. Certo? A gente viu na última aula. Certo? Então, se você nega a tese, e você chega numa contradição, não? Então, este daqui é verdadeiro. Entendeu? Como aqui é uma contradição, então a negação de R tem que ser falsa, né? E isso vai implicar que R é verdadeiro. Certo? A gente viu exemplos. Exemplo 1. A gente viu o exemplo 1. A gente viu o exemplo 2. Demonstre que o número raiz quadrada de 2 não é racional. Certo? Certo? Pronto. Agora, exemplo 3. Na aula de hoje, a gente vai ver o exemplo 3. Certo? Tem alguma dúvida da aula passada? Alguma dúvida? Ficou claro? Pronto. Então, vamos continuar aqui. Exemplo 3. Seja A um conjunto, não? Prove que o conjunto vazio é subconjunto de A. Qualquer que seja A. Tá? Eu vou provar isso. A demonstração será feita por contradição. Certo? Então, lembre que P vai ser o vazio é subconjunto de A. Aqui. Quem que é a negação de P? O vazio não é subconjunto de A. Certo? Tá certo? Tenho P, quero provar que o vazio é subconjunto de A. Vou fazer a demonstração por contradição. Então, quem que é a negação de P? O vazio não é subconjunto de A. Certo? Pronto. Na hipótese, vamos lembrar quando que um conjunto é subconjunto do outro conjunto. Por exemplo, aqui. Quando que AX é subconjunto de BX? Se todo elemento de AX é um elemento de BX, não? Aqui, não? Claro, aqui temos um universo, tá? Para todo X que pertence a U. Se X pertence a X, então X pertence a BX. Tá? Provando isso, você está provando que AX é subconjunto de BX. Certo?
Por exemplo, aqui embaixo, olha. A1 é subconjunto de B1? Será que A1 é subconjunto de B1? Não é não. Por quê? Porque nenhum elemento do conjunto A1 pertence ao conjunto P1. Cara, o 1 pertence, tudo bem. O 1 pertence a 1, pertence Eu a não B1. fiz. Peraí, deixa eu aumentar a tela aqui. No final. O 2 pertence a 1, pertence a B1. É que eu fui um doce ali. Certo? Aqui temos o 3. O 3 pertence a 1, mas ele não pertence a B1. Certo? Portanto, A1 não é subconjunto de B1. Não vai ser, não. Tá? Lembre que um conjunto é subconjunto de outro conjunto se todo elemento do primeiro conjunto é um elemento do segundo conjunto. Está aqui, não? Aqui, A2 é subconjunto de B2? Sim. Não. Aí você analisa, não, os elementos, não? O 1 pertence a 2. Ele pertence a B2? Sim. Tudo bem. O 2 pertence a A2. Pertence a B2? Não. Pronto. Não é subconjunto. A3, subconjunto de B3? Sim. O 1 pertence a 3. Ele pertence a B3. Tá certo? O 3 pertence a 3. Ele pertence a B3. Pronto. A3, subconjunto de B3. Certo? Então, a gente sabe aqui, não? Quando que um conjunto é subconjunto do outro. Mas qual seria a definição quando que um conjunto não é subconjunto do outro? Como que seria a definição? Por exemplo, A1 não é subconjunto do B1. Por quê? Porque nem todo elemento de A está em B, né? Isso, tem um elemento que pertence a 1, mas não pertence a B1. Então, não é subconjunto. A2, subconjunto de B2? Também não. Tem um elemento, não? Tem mais um, tudo bem. Tem o 2, pertence a A2, mas não pertence a B2. Certo? Então, a gente sabe mais ou menos quando que um subconjunto não é, um conjunto não é subconjunto do outro, né? Mas a definição é negando esta parte daqui. Aqui. Aqui, A x, subconjunto de B x. A negação desta parte daqui, se você nega aqui, você está afirmando que A x não é subconjunto de B x. Certo? Então, vamos analisar aqui a negação dessa parte daqui. Tá? Então, para todo x que pertence a U, se x pertence a x, então x pertence a Bx. Este daqui é a definição de AX, subconjunto de Bx. Certo? Eu vou negar esta parte daqui. Tá? Bom, aqui tem para todo, tudo bem. Aqui, esto vai ser o P. Se P, esto vai ser o quê? Eu vou usar aqui a equivalência. Se P, então, Q é equivalente a negação de P, o quê? Certo? Está embaixo. Então, se P, então, Q é equivalente à negação de P ou Q. Aqui. Pronto, agora sim posso negar, né? Quem que é a negação dessa parte daqui? Quem que é a negação de para todo? Existe. Sim. Existe. Quem é a negação desta parte daqui? É a negação desta parte daqui, tá? Que é equivalente, né? Então, aqui você vai negar esta parte daqui, que vai ser x pertence a x. Aqui, ou, aqui vai ser i. Professor, você Sim? vai negar a negação?
Vai negar a negação? Não, esse daqui, olha. Este daqui é a proposição, certo? Eu quero negar Certo. esta parte daqui, Uhum. certo? Então, Perfeito. como que é a negação aqui? Aqui para todo existe. Quem quer esta negação desta parte daqui? Ah, sim, eu entendi, claro. A gente vai usar a equivalência, não? Uhum, equivalência. Se Então, P, vai P, continuar esse se, somente se? não, aqui vai ser X pertence a X e aqui é ou aqui, não? E X não pertence a BX. Tá certo. É a mesma definição que a gente viu, não? Quando que A X não é subconjunto de BX? Quando existe um X que pertence a X, esse elemento não pertence a BX, não? Claro, né? Entendi. Entendeu? Olha, observe Porque se aqui. ler vai botar, existe um cis contido no universo, que cis pertence ao A, ou cis Não, pertence, ou cis não pertence ao P, né? Ah, esse aqui é um I, né? E cis não pertence lembra ao que P. Então tá aqui, falando que se o cis pertence ao A, ele já não pertence mais ao B, né? Certo? isso, porque lembre Logo, o o primeiro, cis está lembre o contido em A, mas primeiro não está exemplo contido aqui, em né? B. Lembra o primeiro exemplo aqui. Por que A1 não é subconjunto de B1? Porque existe um elemento aqui em A1 que não pertence a B1, né? Exato. Que vai ser o 3. Por que A2 não é subconjunto de B2? Porque existe um termo que está em A1, Pelo, mas não pelo está em menos um, B2, né? né? Isso, pelo É, menos pelo um. menos um. Existe um, né? Isso. Depois ter mais, tudo bem. Essa é a mesma coisa que estamos aqui, né? Existe um X, tal que X pertence a X e não pertence a BX. Pronto, aqui temos a definição, então. AX não é subconjunto de BX. Se existe um X que pertence a X, tudo bem, tal que, ou I, não? E X não pertence a BX. Certo? Isso é importante que entenda essa parte. AX não é subconjunto de BX. Então, existe um elemento em AX que não pertence a BX. Certo? Professor, essa parte de cima eu não entendi muito bem. Não, é assim, olha, aqui é para todo X, tem uma vírgula aqui. Se P, então o quê? Como que é a negação dessa parte daqui? Que é a negação de para todo? Existe, certo? Então, a negação de para todo existe e a negação desta parte daqui, a negação desta parte daqui. Nossa, entendi. Então quer Como dizer que... que o segundo aí só é equivalente ao primeiro de cima, né? Isso que está aqui, esta parte daqui. A negação de se P, então o quê? A gente usa a equivalência, né? Quando eu coloquei aqui, olha. Tá? A negação desta parte aqui, quem vai ser? A negação desta parte daqui, né? Quem que é a Você negação desta entende? parte daqui? P e a negação de quê? Entendeu? A gente usa a equivalência da condicional, né? A gente sabe como negar aqui. Aqui tem um O, né? Certo? Mas em resumo é isso, não? A X não é subconjunto de B X se existe um elemento, pelo menos um, que pertence a X e esse elemento não pertence a B X. É claro que isso deixa de ser subconjunto, né? Certo? Pronto. Então, aqui é só essa parte da hipótese, tá? Tá? Lembre que eu quero mostrar que o vazio é subconjunto de A. Eu vou usar a demonstração por contradição. Certo? Pronto. Aqui, a negação de P é que o vazio não é subconjunto de A. Certo? Pronto. Por contradição, eu vou analisar a negação de P. O que acontece se nego P? Vamos ver aqui. O que acontece negando P? O que vai implicar isso, a negação de P? Pronto. Negando P, quer dizer que o vazio não é subconjunto de A.
Então, por definição, o que significa isso? Quando que o vazio não é subconjunto de A? Qual seria a definição? Por Existe um, definição, existe um X que pertence ao primeiro conjunto, né? O vazio, né? mas que não pertence no segundo, né? Isso. Qual seria aqui a contradição? Não existe nada no vazio. Isso, porque não tem elementos aqui o vazio. Observe que existe um X que pertence ao vazio, é uma contradição. O vazio não tem elementos. O vazio não tem elementos, por definição não tem elementos. O sea, negando P, chegamos numa contradição. Portanto, o vazio é subconjunto de A. Certo? Alguma pergunta? Certo? Certo? Ficou claro? Sempre. Pronto. Pronto. Aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui temos uma observação. Geralmente, não? É uma boa ideia tentar aplicar os métodos, não? De demonstração, não? Na ordem abaixo. Se dado um teorema, você vai tentar demonstrar o teorema, certo? Usando o primeiro método, demonstração direta. Se ficar muito difícil, você usa a demonstração indireta. Se ficar muito difícil, você usa a demonstração por contradição. Certo? Bom, é comum demonstrações do tipo o número x é irracional ou não existe um x tal que serem por contradição. A gente viu, não? Raiz quadrada de 2 é irracional, não? Como que você prova isso? Por contradição, não? Certo? Bom, teoremas cujos enunciados são do tipo P, se, somente se, que. Como que a gente vai demonstrar isso? Bom, observe que P, se, somente se, que é equivalente, não? Se P, então que, e se que, então P. A gente viu isso, a equivalência, não? Então, provar a veracidade desta proposição, a que é equivalente? A provar a veracidade desta parte daqui, não? A equivalência, não? E quando que esta parte aqui é verdadeiro? Quando este daqui é verdadeiro e este é verdadeiro. Entendeu? O sea, para provar que este daqui é verdadeiro, eu tenho que mostrar primeiro que este daqui é verdadeiro e este daqui é verdadeiro. Certo? Aqui está o resumo aqui. Para realizar a demonstração de um teorema do tipo P, se, somente se, que, basta que apliquemos separadamente, não? Os métodos de demonstrações estudados anteriormente, não? As sentenças, se P, então que, e se que, então P. Certo? Esse vai ser o método para provar teorema desse tipo. Por exemplo, observe aqui um exemplo. Demonstre que dois números naturais, A e B, possuem paridades diferentes se e somente se A mais B é um número ímpar. Certo?
certo? Então, vamos provar isso, então. Então, neste caso, aqui temos uma afirmação, não? Ou uma sentença do tipo P, se, somente se, P. Este daqui vai ser o P. Esta parte aqui vai ser o quê? Certo? Bom, aqui aparece a definição, a noção de paridade, né? Isso vai entrar na parte de hipótese, não? Quando que dois números têm a mesma paridade? Então, aqui temos a definição. Dizemos que dois números naturais têm a mesma paridade se ambos forem pares ou ambos forem ímpares. Essa é a definição. Isso faz parte da hipótese. Certo? Pronto. Agora identifiquemos o P e o Q. Quem vai ser o P? O P vai ser A e B possuem paridades diferentes. O Q vai ser A mais B é um número ímpar. Certo? Então, a sentença aqui, não? É do tipo se, somente se, não? P, se, somente se, Q. Desta forma, não? Eu quero provar a veracidade desta parte daqui. P, se, somente se, Q. Lembre que o P é daqui, este daqui. A e B possuem paridades diferentes. O Q, A mais B é um número ímpar. Certo? Pronto. Então, como que a gente prova isso? Para provar, este daqui, não? É bicondicional, não? Primeiro temos que provar separadamente, não? Esta condicional. Se P, então Q, e se Q, então P. Tá? Então, vamos a provar que estas sentenças são verdadeiras. Tá? Provando estas duas que são verdadeiros, estou provando que este daqui é verdadeiro. Então, prova de se P, então Q. Comecemos aqui. Se P, então Q. Então, aqui temos a hipótese, que são teoremas conhecidos, axiomas, definições, e a tese, se P, então Q. Certo? Aqui vou usar a demonstração direta. Certo? Demonstração direta. Isso quer dizer que o P faz parte da hipótese. Tá? A demonstração direta. Eu tenho que provar o quê? Pronto, a gente começa, né? A gente começa com o P, faz parte da hipótese. Então, quem vai ser o P? Se A e B possuem paridades distintas. Certo? Esse vai ser o P. Então, o que é que eu posso afirmar de A e B? O que é que eu posso afirmar de A e B? Que A é par e B é ímpar, já que tem paridades diferentes. Mas também pode ser A pode ser ímpar, não? E B par, não? Aí vice-versa. Faz. Entendeu? Isso. Mas também pode ser A ímpar e B par, não? Temos que analisar os dois casos. Certo? Então, vamos começar aqui. Então, A é par e B é ímpar. Ou A é ímpar e B é par. Tá? Agora, não esqueçam a definição de número par e número ímpar. De que forma são? Um número par é sempre da forma 2 vezes alguma coisa. Nesse caso é K. E esse K pertence aos números naturais. B ímpar é sempre da forma 2 vezes alguma coisa mais 1. Neste caso, aqui temos o L. L pertence aos números naturais. Tá? Mesma coisa aqui. Certo? Então, vamos analisar. Eu quero analisar o que, não? Lembra? Provar que Q. Certo? Então, analicemos a soma, A mais B. No primeiro caso, se A é par e B é ímpar. Certo? O que acontece aqui? Se A é par, 2K, não? Se B é ímpar,
2L mais 1. Bom, 2K mais 2L. Aqui você usa a propriedade comutativa da soma. Essa também é parte da hipótese, né? Certo? Então, aqui 2K e 2L. Você bota em evidência o 2, né? Fica dessa forma. 2 vezes K mais L. Mais 1. Então, este número A mais B é da forma 2 vezes alguma coisa mais 1. É ímpar. Agora, o segundo caso. Aqui A é ímpar e B é par. Vamos fazer a soma aqui. A vai ser 2M mais 1 e B 2N. Certo? Aqui novamente, a propriedade. Aqui 2M mais 2N se escreve da forma 2 vezes M mais N. Mais 1. Certo? Portanto, eu estou provando em ambos casos, né, de paridades distintas, a soma é sempre um número ímpar. Portanto, que é verdadeira. Não, mas é assim, olha, vou repetir de novo, tá? Olha, eu quero mostrar esta sentença. Lembre que P, A e B possuem paridades diferentes e que A mais B é um número ímpar. Aqui é uma bicondicional. Como que provo a bicondicional? O sea, quando que isso daqui é verdadeiro, né? Ele vai ser verdadeiro se provo que, se P, então Q, e se Q, então P, são sentenças verdadeiras. Certo? Então, estou analisando o primeiro caso. Se P, então Q. Certo? Quero provar a veracidade desta sentença. Estamos aqui. Eu quero provar a veracidade desta sentença. Certo? Como que vou provar isso? Eu vou usar a demonstração por demonstração direta. Certo? Aqui, demonstração direta. Em que consiste? Em colocar o P como hipótese e provar a tese. Que? Ou seja, o P faz parte da hipótese. Pronto. Então, você começa com P. Se A e B possuem paridades distintas, isso quer dizer que A pode ser par e B ímpar. Ou A pode ser ímpar e B par. Temos dois casos. A pode ser par, dessa forma, e B ímpar, desta forma. Ou A pode ser ímpar e B pode ser par. Certo? Então, aqui analiso a soma A mais B. Primeiro caso aqui, desta forma aqui, quando A é par e B é ímpar. Se A é par, é 2K. Se B é ímpar, 2L mais 1. Aqui, propriedade da soma, tá? Associativa, comutativa, a propriedade aqui. 2K mais 2L, como que se escreve? 2 vezes K mais L, mais 1. Certo? Então, este número, A mais B, se escreve da forma 2 vezes alguma coisa mais 1. Essa coisa pertence aos naturais, né? Portanto, este número é ímpar, por definição. Tudo bem, é o primeiro caso, quando A é par e B é ímpar. O segundo caso, quando A é ímpar e B é par. Se A é ímpar, é da forma 2M mais 1. Se B é par, da forma 2N. Certo? Então, aqui seria 2M e 2N. Como se escreve? 2 vezes M mais N. Mais 1. Tem um aqui, né? Mais 1. Então, A mais B se escreve dessa forma, né? Portanto, A mais B é ímpar. E, portanto, Q é verdadeiro. Ou verdadeira, né? Certo? Ainda falta provar o outro caso, né?
Se Q, então P. Eu quero provar a veracidade desta sentença. Certo? Neste caso, eu vou usar a demonstração indireta. Tá? A demonstração indireta. Então, em que consiste a demonstração indireta? Consiste em provar a equivalência desta parte daqui. Aqui, observe. Provar esta parte daqui. Eu vou provar que este daqui é verdadeiro. Se provo que este é verdadeiro, estou provando que este daqui é verdadeiro, não? Porque são equivalentes. Certo? Então, para provar que este é verdadeiro, eu vou usar a demonstração direta. A negação de P faz parte da hipótese. Eu vou provar a negação de quê? Certo? Olha, a negação de P faz parte da hipótese. Eu vou provar a tese, que é a negação de quê? Certo? A maioria das demonstrações não envolve números. Não, porque... O sea, deixa eu terminar aqui a prova, depois explico, tá? Deixa eu terminar aqui a prova. Depois explico aqui. Certo? Então, vou a demonstração direta, tá? Eu quero provar se Q, então P é verdadeira. Eu vou usar a demonstração indireta. Certo? Consiste em provar que este daqui é verdadeiro. Aqui vou usar a demonstração direta. A negação de P faz parte da hipótese. Vou provar a negação de Q. Agora, observe que, quem é a negação de P? A negação de P vai ser A e B têm paridades iguais, não? Quem é a negação de Q? A mais B é par. Certo? Pronto. Lembre que a negação de P faz parte da hipótese, não? Então, a gente começa aqui. A hipótese. Se A e... Aqui não é mais, tá? Aqui é I. Tá? Se A e B têm paridades iguais. Lembra que estou começando a negação de P. Hein? A e B têm paridades iguais. Se tem paridades iguais, então A e B podem ser pares. Ou A e B podem ser números ímpares, não? Tem dois casos. Certo? Então, lembre que não é mais, não. Aqui é I, hein? Se A e B têm paridades iguais. Negação de P. Então, o que pode acontecer? Que A seja par e B par. Ou A seja ímpar e B ímpar. Então, vamos analisar. Quem vai ser a soma? No primeiro caso aqui. Quando A é par e B é par. Como A é par, vai ser 2K1. Como B é par, vai ser 2K2. Certo? Como aqui tem o 2, você coloca em evidência o 2 aqui, fica dessa forma. 2 vezes K1 mais K2. Claramente, A mais B é par. No outro caso, quando A é ímpar e B é ímpar. Se A é ímpar, é da forma 2L1 mais 1. B é ímpar, é da forma 2L2 mais 1. Aqui você junta 2L1, 2L2 aqui. Fica desta forma. 2L1 mais L2. Mais 1 mais 1 é 2, né? Tá aqui. Como aqui aparece o 2, aqui aparece o 2, lembre que o 2 se escreve da forma 2 vezes 1. Você coloca em evidência de novo o 2. E fica dessa forma. Portanto, estamos provando que A mais B é par. A mais B é par é a negação de quê, não? Aqui. Portanto, estou provando a negação de quê? Tá? Quer dizer que
quiere decir que esta parte de aquí es verdadero, por tanto, esto de aquí es verdadero. Tá? E, portanto, estou provando a veracidade da bicondicional. Vou ver aqui, certo? Pronto, deixa eu botar aqui no exemplo. Certo? Então, estamos provando esse exemplo, né? Bom, um aluno perguntou, deixa eu ver aqui, algum... Deixa eu ver aqui, alguém perguntou, não estou lembrando aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro o que perguntaram aqui. A maioria das demonstrações não envolve números. Só os casos gerais. Não, porque assim, olha, tudo bem. Neste caso daqui, não? Se A e B possuem paridades diferentes, tudo bem. Lembre que são números naturais, né? Tudo bem. Vamos supor que aqui é 3, certo? Aqui é ímpar e aqui é par. 4. 3 mais 4 é 7. É ímpar. Agora pega outros dois números com paridades diferentes. São quantas as possibilidades que você pode fazer isso? Você pode provar dessa forma. Mas tem que provar todas as possibilidades, né? Todas as possibilidades. São muitos números. São muitos números. Você não pode, isso não é uma prova. Será que para algum número vai falhar? Lembre que os números naturais são infinitos, não? Certo? Aí pode dar problema, não? Certo? Uma outra coisa, na prova, você pode usar as coisas que a gente já viu em sala de aula, não? Certo? Por exemplo, na prova, não? Verdadeiro ou falso? Se A é par e B é par, é verdade que a soma é par? Certo? Não precisa provar, não. Só falar, não? Verdadeiro, porque a gente viu em sala de aula, não? Certo? Nesta parte aqui, não? A negação dessa parte aqui, não? Certo? Se A é par e B é par, claramente vai ser par. Se A é par e B é ímpar, a soma é par? Não precisa provar, não. Você fala, não, falso. Porque a gente viu em sala de aula, né? Se não aprovar toda esta parte aqui, não na prova, não, né? É muita coisa na prova, não? Entendeu? Não precisa provar, não. Tá? Pronto, continuando aqui. Deixa eu ver aqui. Teoremas cujos enunciados são do tipo P e Q. Okay. Como que a gente prova a veracidade desta proposição, ou desta sentença? P e Q. Bom, para realizar a demonstração de um teorema do tipo P e Q, basta que apliquemos separadamente os métodos de demonstrações estudadas anteriormente às sentenças P e Q, separadamente. Certo? Então, temos que provar a veracidade de P, certo?
Novamente usando teoremas conhecidos, axiomas, definições e os métodos de demonstrações, né? E provar a veracidade de quê? Provando isso, estou provando a veracidade de P e Q, não? Porque a gente sabe, não? Quando que P e Q é verdadeiro? Quando os dois são verdadeiros. Claro. Provar a veracidade desta proposição, temos que provar a veracidade de P e Q. Por exemplo, aqui, não? Demonstre que raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3 não são números racionais, não? Pelo absurdo, não? Pela demonstração por contradição, não? Você vai negar, não? Negando, você vai ter que raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3 são racionais, não? Tem um teorema tipo P e Q. Certo? Pronto, vamos continuar aqui. Teoremas cujos enunciados são do tipo P ou Q. É diferente. Certo? Então, aqui vamos analisar. Se você provar que P é verdadeiro, o que você pode afirmar sobre esta sentença? E a sentença é verdadeira? Claro. Mas, tipo assim, professor, se eu provar que P é verdadeiro, não preciso nem fazer o resto, né? Isso. Uhum. Certo? Vamos ver. Se Q é verdadeiro, também você pode afirmar que a sentença é verdadeira. Certo? Agora, se P é falso, então não necessariamente P ou Q é verdadeiro, né? Se P é falso, então não necessariamente P ou Q é verdadeiro. Temos que provar que é verdadeiro, né? Tá? Olha, se P é falso, temos que provar que Q é verdadeiro. Para provar a veracidade de P ou Q. Agora, se Q é falso, então, novamente, não necessariamente P ou Q é verdadeiro. Temos que provar que P é verdadeiro. Entendeu? Pronto. Estas duas últimas daqui, desta forma daqui. O primeiro caso, não? Se P é falso, quer dizer que a negação de P é verdadeiro, né? E é parte da hipótese, não? Se P é falso, a negação de P é verdadeiro. E você tem que provar que Q é verdadeiro, né? Aqui. A negação de P faz parte da hipótese. Tem que provar o quê? Ou, aqui. Se Q é falso, temos que provar que P é verdadeiro. Se Q é falso, quer dizer que a negação de Q é verdadeiro. Então, é parte da hipótese aqui. A negação de Q é verdadeiro, então temos que provar o P. Certo? Aí você escolhe, não? Como que você quer provar isso. Tá? Então, não esqueça, se você provar que P é verdadeiro, este daqui é verdadeiro. Se Q é verdadeiro, este daqui é verdadeiro. Certo? Agora, se P é falso, não necessariamente esta sentença é verdadeira, não? Nesse caso, tem que provar que Q é verdadeiro. Se Q é falso, então, não necessariamente P ou Q é verdadeiro. Temos que mostrar que P é verdadeiro. Certo? Mas, na verdade, observe aqui embaixo, olha. Observe aqui embaixo.
Primero aquí embaixo, esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Antes de ver esta parte. Aqui, olha. Se R, então M, a gente sabe que isso daqui é equivalente a quê? A negação de R ou M, né? A gente sabe, aqui é só trocar a ordem, tá? Aqui. A negação de R ou M é equivalente a se R, então M. Certo? Pronto. Agora sim aqui. P o Q P o Q é a mesma coisa que a negação da negação de P. Ok. É a mesma coisa, né? Agora, usando este fato daqui, esta parte daqui, certo? Este daqui vai ser equivalente a uma condicional. A negação de P implica que então, P o Q é equivalente a negação de P implica que. Então, Mas não tem que negar o que também, não? Se você vai negar o P, não tem que negar o que também, não? Não, observe aqui, olha. Essa parte de baixo. A negação de R ou M, o que implica? Se R, então M, né? Tá certo. Entendeu? Se você compara, não, aqui, olha. Tem a negação, este vai ser o R, este vai ser o M. Então, isso vai implicar, a negação de P implica que. Então, na verdade, este daqui é equivalente a isto. Nesta parte aqui é a demonstração indireta, direta. A negação de P faz parte da hipótese. Eu tenho que provar o quê? Tá? Neste caso daqui, observe aqui embaixo. P o Q é equivalente a Q ou P. Eu posso trocar a ordem, não tem problema não. Agora, Q é equivalente à negação da negação de Q. A negação da negação de Q ou P é equivalente a negação de P implica P. Ou então Q, não? P. Certo? Então, este daqui é a demonstração direta, não? Desta condicional. Certo? Vamos continuar aqui. Indução matemática. Vamos ver aqui. Este é o último tema, tá? Da terceira prova. Indução matemática. O que é indução matemática? Peguemos um exemplo, primeiro. Prove que n fatorial é maior ou igual que 2 elevado a n menos 1. Para n que pertence ao conjunto dado por 1, 2, 3 e 4. Bom, neste caso, tem que analisar, não? N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Vamos analisar. Se n igual a 1, troca n por 1. Aqui é 1 fatorial, aqui 2 elevado a 1 menos 1. Certo? Aqui vai ser 0, aqui o expoente. Certo? 1 maior ou igual que 1. É verdadeiro. Para n igual a 2, troca n por 2. Não, vai ficar agora. Se n igual a 2, aqui ficaria 2 fatorial maior ou igual que 2 elevado a 2 menos 1. Vai ficar 2 maior ou igual que 2. É verdadeiro. Se n igual a 3, troque n por 3. Aqui ficaria 3 fatorial maior ou igual que 2 elevado a 3 menos 1. Isso vai ficar 6 maior ou igual que 4. Verdadeiro. Se n igual a 4, troque n por 4. Aqui 4 fatorial maior ou igual que 2 elevado a 4 menos 1. Isso vai dar 24 maior ou igual que 8. É verdadeiro. Certo? Assim, como n fatorial maior ou igual que 2 elevado a n menos 1
para todo n, ¿no? Que pertenece al conjunto 1, 2, 3 y 4. ¿Certo? Como esto es verdadero, ¿no? Para todo n, concluimos que esta proposición es verdadera. ¿Certo? Entonces, aquí, este de aquí es verdadero. ¿Tá? Para n, 1, 2, 3 y 4. Está aprobado. Mas o problema acontece, como provar que n fatorial é maior ou igual que 2 elevado a n menos 1? Para todo n. Aqui é diferente. Você não pode fazer n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São muitos números. Você não vai conseguir provar, não, para todo. N igual a 1 milhão, 2 milhões, 3. São muitos números. Se você seguir esse método, vai ser complicado. Você não vai conseguir mostrar, não. Quem garante que para um número muito grande, este daqui não é verdade? Pode acontecer, não? Será que para um número muito grande, este daqui não é verdade? Certo? Por exemplo, aqui. Observe aqui embaixo. É verdade que se n é um número natural, então o número n quadrado mais n mais 41 é primo? O que é um número primo? Quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Não, sim, tem a ver. Os únicos divisores são o 1 e ele mesmo. Não tem mais, não. Esse é um número primo. O número é primo se os únicos divisores são o 1 e ele mesmo. Esse é um número primo. Certo? Então, é verdade que se n é natural, então este daqui é um número primo. Vamos testar, não? N igual a 1. Vamos ver aqui. Se n igual a 1, troca n por 1 aqui. 43. Os únicos divisores dele são o 1 e ele mesmo, não tem outro divisor, não. É primo. Se n igual a 2, troca n por 2, 47. É primo. Se n igual a 3, troca n por 3, dá 53. É primo. Se n igual a 4, dá 61. É primo. Certo? Bom, se a gente vai testar, são muitos números, não? Certo? Mas, observe aqui. Eu vou escrever esta expressão da seguinte forma. Aqui embaixo. Observe que, n quadrado mais n mais 41. É a mesma coisa que escrever n quadrado mais 2n menos n. Claramente aqui é n, não? Certo? Mais 41. 41, eu posso escrever da forma 40 mais 1. Posso fazer isso, né? Tá? Não muda a igualdade, é a mesma coisa. Agora eu vou agrupar n quadrado mais 2n mais 1. Aqui embaixo. N quadrado mais 2n mais 1. Está faltando 40 menos n. 40 menos n. Agora, n quadrado mais 2n mais 1, a gente sabe que tu vai ser n mais 1 ao quadrado, né? Usando a fórmula, não? Mais 40 menos n. Pronto. Assim, n quadrado mais n mais 41 se escreve da forma n mais 1 ao quadrado mais 40 menos n. Você acha que para todo n, este número sempre vai ser primo? Analise esta parte de aqui. Esta parte de aqui. Para todo n, este número sempre é primo, sabendo esta igualdade.
E se aqui fosse zero, o que acontece? Se aqui nessa parte aqui fosse igual a zero. Será que vai ser primo? Não, acho que não. Vamos ver. Quando que esta parte aqui é zero? Quando é igual a... N40. Vamos analisar 40. Se n igual a 40, vai ficar aqui 40 quadrado, mais 40, mais 41. Que é a mesma coisa que dizer 40 mais 1 ao quadrado, mais 40 menos 40. Esta parte aqui vai ser zero, aqui vai ficar 41 ao quadrado. 41 vezes 41 vai dar 1681. Ele é primo? Se for primo, os únicos divisores é ele mesmo e 1. Mas será que isso é verdade ou não? Tem um divisor, 41, não? 41 divide este número daqui. Não vai ser primo. Tá? O número é primo se os únicos divisores do número é ele mesmo e 1. Certo? Então, este aqui não é primo, porque tem um divisor, não? 41. Diferente dele mesmo e de 1, né? Então, isso não é verdade, não. Tá? Este daqui não é primo, nem um número primo, não, para todo N. Está falhando para N igual a 40. Certo? Então, para evitar esses problemas, não? Certo? Temos um método de indução, não? Matemática. Por que é indução matemática? Indução matemática é um método de demonstração matemática usado para provar que um enunciado vale para todos os números naturais. Se você provar um enunciado que depende de n, não? Usando a demonstração, a indução matemática, não? Você está provando que o enunciado vale para todos os naturais. Certo? Pronto, só falta uma aula e a gente termina aí, tá? O conteúdo da terceira prova. Tá? Na próxima aula, continua com indução matemática. Aí eu vou colocar mais exemplos, tudo. Toda essa parte aí, tá? Se tiver alguma dúvida... Pronto, a gente fica por aqui então, tá? Tá, pessoal? Boa noite. Boa noite. Deixa eu aqui, fechar aqui, interromper a gravação aqui.